Bem-vindos a mais um podcast 19 Gotas. Hoje vamos explorar o programa Araguaia Vivo, um projeto que é de grande relevância para o Brasil, tanto para a ciência quanto para a economia local de um estado muito importante, que é o estado de Goiás. Olha, a gente está falando de um rio que a gente entende que ele é o coração pulsante do Brasil. Aqui comigo, Mariana Teles e José Alexandre. Mariana Teles, que é a coordenadora desse projeto, junto à TWRA, e o José Alexandre, que é um dos pesquisadores. A gente vai conversar sobre vários aspectos desse projeto e eu vou pedir para cada um de vocês se apresentarem, falar um pouco sobre a experiência de vocês e a expectativa desse projeto. Fala comigo, Mariana, o que você me diz a respeito desse projeto? Se apresenta um pouco também. Olá, Rodrigo. Eu estou na coordenação do projeto, sou bióloga, professora da PUC de Goiás e da UFG, e a ideia, então, é abraçar esse projeto grandioso e que busca a preservação da bacia do Rio Araguaia, integrando um pouco, né, de pesquisas básicas, mas também desenvolvendo a questão da economia, da conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, além de promover também o turismo sustentável na região. Então, essa é a principal missão do nosso grande projeto. Nem um pouquinho ambicioso esse projeto, hein? Mas eu acho que vai ser muito bacana a gente entender um pouquinho mais. Zé Alexandre, fala aí para a gente, se apresenta, por favor. Oi, Rodrigo. Bom, meu nome é José Alexandre Diniz Filho, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Goiás, né, e faço parte da equipe, né, estou como coordenador de pesquisa do projeto, né, no caso, a ideia é fazer uma atividade ampla, né, integrada entre vários subprojetos, várias atividades que vão, vamos dizer assim, permitir, né, que tudo isso que a Mariana falou aconteça. Sensacional. Mariana, esse projeto ele tem, né, 11 atividades. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, não, ele é transdisciplinar, né? Porque ela perpassa aí várias áreas do conhecimento. Conta para a gente um pouquinho qual é a expectativa de resultado de um projeto tão amplo e quais são os desafios que você está vendo para poder coordenar tantas áreas do conhecimento. Então, a ideia, então, é um programa Araguaia Vivo, não é um projeto pequeno, exatamente porque a gente tem aí 11 atividades que equivalem a 11 grandes projetos e eles estão realmente vinculados a diferentes áreas do conhecimento, desde a parte de levantamento da biodiversidade da região do Rio Araguaia, levantamento de lacunas de conhecimento ao longo da bacia do Rio Araguaia, mas também a parte social e humana que a gente precisa integrar nessas ações de preservação. Então, o desafio, de fato, é grande, porque a gente coloca profissionais de diferentes áreas para pensar junto em soluções para a preservação dessa bacia que é super importante, não só para a nossa região, mas para o nosso país e, consequentemente, para o mundo. Não, com certeza. Toda vez que a gente fala de preservação das águas, ainda mais no momento de grandes impactos ambientais, a gente está falando de algo que impacta a humanidade como um todo. E qual que é a importância científica desse projeto, José Alexandre? Complementando, né, um pouco o que a Mariana falou, eu acho que a importância, né, é que, na verdade, para que a gente tome decisões, né, em relação à conservação e à sustentabilidade, a gente precisa de uma série de informações básicas, né, nas diferentes áreas do conhecimento, que, de uma forma geral, a gente tem dificuldade em obter. Então, uma das ideias importantes, né, do programa, de colocar várias pessoas, né, de diferentes áreas do conhecimento, trabalhando com metodologias inovadoras, com novas ideias, com novas teorias, novas concepções, e aplicando tudo isso para entender o sistema, né, que está ali da região do Araguaia, tudo isso vai me dar uma boa base para a gente tomar decisões baseadas na evidência que a gente tem e, logicamente, também, né, fazer exatamente esse equilíbrio, né, que é sempre um dos grandes desafios, né, na atualidade, a gente equilibrar bem
a questão da conservação dos recursos naturais, da biodiversidade, etc., né, dos serviços ecossistêmicos, de todo o funcionamento com a atividade humana, né? Então, a região é, ao mesmo tempo, uma região super importante sob o ponto de vista de biodiversidade, sob o ponto de vista de recursos hídricos. É uma região desconhecida, isso é importante, por isso toda a questão do levantamento de informações básicas, mas, ao mesmo tempo, é uma região super importante em termos econômicos, né, com uma série de atividades econômicas de grande porte. Então, um dos desafios é exatamente equilibrar, né, esses dois componentes, né? E, para isso, a gente precisa de uma equipe interdisciplinar, transdisciplinar, que consiga fazer isso de uma forma eficiente. Essa equipe toda, ela está bastante também vinculada às instituições de ensino superior do estado de Goiás, também com colaborações fora do estado, e juntando, então, expertise de diferentes áreas nesse contexto aí de todo mundo, né, focar nas questões que são importantes para a região do Rio Araguaia. E me parece, bom, se a gente está falando então de troca de experiências e troca mais ampla no país inteiro, aí ficam duas questões assim que eu queria que vocês comentassem para mim. Me parece que isso tem um potencial de impulsionador econômico bastante grande, né? Quando você está gerando inovação para um estado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando do Araguaia, conta para mim também quem é o Araguaia, né? Para além Muita gente deve conhecer ou já deve ter ouvido falar por conta de novela, alguma coisa desse tipo. Mas vamos lá para o nosso ouvinte. Quem é o Araguaia? Que rio é esse? Bom, o Araguaia, como eu falei, é uma região super importante, né, para essa região nossa. É uma das bacias mais importantes, maiores que a gente tem, né, e, ao mesmo tempo, ela é desconhecida. Eu acho que esse é o ponto importante. Quer dizer, ela vai se encaixar muito bem dentro de uma ideia que a gente às vezes pensa, né, numa escala maior, numa escala global. Por exemplo, uma ideia de hotspot, né, de conservação, um hotspot de sustentabilidade. Em que sentido? A gente tem dois componentes importantes aí. É uma região importante sob o ponto de vista de biodiversidade, eu estou generalizando. Ao mesmo tempo, como eu falei, ela é pouco conhecida e, ao mesmo tempo, ela está muito impactada. Então, essa combinação cria um desafio de conservação e cria a necessidade de você ter ações emergenciais. Então, esse é o primeiro ponto importante. E, nesse contexto, o que a gente tem que fazer? Desenvolver todos esses projetos de pesquisa para levantar essas informações e tentar achar uma solução de equilíbrio entre esses dois componentes. Mas ele é um rio que não está só em Goiás, né? Ele também passa por Isso. Tocantins. Sim, claro, claro. Vai começar lá no sul, né, no sul aqui do estado, no sudeste, e vai, né, junto com a bacia do Tocantins, aí tem uma integração forte. A bacia do Tocantins um pouco mais bem conhecida, por exemplo, em termos de biodiversidade em alguns aspectos, e também, por outro lado, é uma região até mais impactada, né? Uma região mais complicada em termos de conservação. O Araguaia tem uma relação, um fluxo mais linear, né, de grande escala, e vai passar pelo Tocantins, né, Mato Grosso ali, está cobrindo, cortando toda essa região central, indo até o norte ali, quer dizer, então, é um rio super importante, né, e tem uma posição central, né, em termos de recursos hídricos, e a gente tem visto, né, nos últimos anos, não só no Araguaia, mas em outros grandes rios do Brasil, né, toda a questão do impacto em grande escala, por exemplo, tanto de mudanças climáticas gerais, que a gente está vendo no mundo todo, como dos impactos mais locais ligados com a utilização de recursos hídricos, né, superexploração, quer dizer, então você tem uma série, contaminação, né, então você tem uma série de problemas que estão acontecendo nessa região e que criam, vamos dizer assim, essa necessidade de ações emergenciais. Mariana, seria errado a gente falar que a gente tem nas mãos aí um grande laboratório, porque tem alguma coisa de cerrado, não sei se tem algum impacto com relação ao Pantanal, mas vai pegar também algo na Amazônia. Então a gente pega vários biomas aí que são típicos do Brasil e um projeto desse bem executado, de repente, ele poderia ser replicado em outras partes do país? Com certeza. Então, a gente, usando um modelo, né, desse rio para fazer esse projeto em grande escala, que está, eu acho que localizado no coração do Brasil, né, se a gente pensar geograficamente, a gente pode sim, com os resultados de impacto positivo que a gente pretende gerar, servir como um modelo que pode ser replicado em outros rios e outras bacias, claro que com as particularidades de cada local.
e, de fato, tem uma região aí de transição, né, cerrado para outros biomas, exatamente por estar localizado aí na região central do nosso país. Então, com certeza, esse impacto, né, ou esses dados que serão gerados, pretende-se que a gente consiga fazer essa extrapolação, né, para diferentes regiões, buscando impactos positivos. Complementando um pouco a fala da Mariana, no sentido de, não só em termos do laboratório, em termos de você, como você usou essa expressão, né, em termos de você obter as informações sobre aquele sistema e tentar, né, vamos dizer assim, usar essas informações da melhor forma possível para garantir, né, um desenvolvimento sustentável, mas também em termos das metodologias e das abordagens integradas que vão ser aplicadas, né? Então, eu acho que o laboratório é muito nesse sentido também, né, Mariana? No sentido de a gente desenvolver essas estratégias metodológicas, pensar em como integrar, por exemplo, as diferentes áreas do conhecimento, que a gente fala muito em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas na hora disso acontecer, né, na prática, não é tão simples assim, né, você colocar pessoas de diferentes áreas para conversar, para trabalhar no mesmo sistema, para responder as mesmas questões. Então, eu acho que esse é um outro componente importante, né, desse laboratório, né, como você está colocando. Poderia complementar, Rodrigo, com a questão de formação de recursos humanos e de retenção de talentos formados aqui no nosso país, especialmente aqui no nosso estado. Então, a gente, com essa magnitude de projeto, consegue recrutar aí recursos humanos desde o início da formação, mas também pessoas que já estão com o doutorado finalizado, então, recursos humanos com qualificação elevada e que estarão junto com a equipe da coordenação do projeto, pensando em soluções e inovação para a gente achar esse caminho aí de preservação, equilibrando com o desenvolvimento sustentável e impulsionando a economia local também, que são aspectos importantes aí no contexto do projeto, né? É um aspecto econômico. O Estado investe muito para você ter doutores no país, mas nem sempre eles ficam aqui em função de oportunidade. É um fator de desenvolvimento científico e econômico manter essas pessoas aqui. Outro ponto também é que a Bacia do Araguaia ela tem uma área ali maior que a área da Itália, falando da bacia como um todo. E me parece que isso passa a ser um exemplo também mundial. Agora, por que a TWRA, Mariana? Qual que é o papel da TWRA nessa história toda? A TWRA foi pioneira nesse sentido de buscar oferecer, né, soluções aí que a FAPEG se interessou. Então, a TWRA apresentou esse programa para a FAPEG e a FAPEG acreditou que essa abordagem multidisciplinar e a amplitude, né, dos impactos positivos que esse programa poderia gerar, acreditou nesse programa e, com isso, fez o fomento. A gente tem uma programação para 8 anos, começando com esses 3 primeiros anos, e a ideia, então, é alinhar esses caminhos, né, de inovação e de sustentabilidade com o apoio da FAPEG, com a execução da TWRA, com essa equipe grande de colaboradores que a gente conseguiu juntar aí para alinhar a ciência e desenvolvimento. O José Alexandre, me parece também que não é o primeiro rodeio que a TWRA tem nessa região, né? Teve um projeto com o Itaú, você sabe um pouco disso? Esse é o projeto anterior, né, que teve um financiamento da iniciativa privada, né? Então, a ideia agora é ampliar esse programa muito mais. Então, é quase que como se tivesse sido um projeto pioneiro, um projeto piloto inicial com algumas das atividades. Então, a partir do momento que a TWRA fez a proposta, na realidade, né, para o Conselho das Fundações, para o CONFAP como um todo, então, tem também uma negociação com as outras fundações de apoio, né? Como a Mariana falou, a FAPEG foi pioneira no sentido de já abraçar o projeto, porque, na realidade, exatamente, a gente já tinha outros projetos que tinham sido propostos aqui no Araguaia, quer dizer, a equipe, né, que está no programa Araguaia Vivo já tinha outros projetos de outras iniciativas aqui no estado, né,
o professor Lugero da UNB também, que, né, infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, mas já coordenava alguns projetos nessa direção. Então, a FAPEG foi pioneira nesse sentido de encampar o projeto, né? Rodrigo, só complementando, além desse projeto que a TWRA conduziu na região do Rio Araguaia, a gente tinha uma equipe também do INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade, que também desenvolveu trabalhos com levantamento de biodiversidade aquática, especialmente. Então, a gente viu uma sinergia muito grande nas equipes e acabou formando essa grande equipe do Programa Araguaia Vivo 2030. Então, a ideia é que a gente dê continuidade a essas primeiras ações que foram feitas, tanto o TWRA quanto o INCT, para a gente conseguir ir adiante, porque, de fato, o desafio é grande, exatamente pela escala geográfica. Para fazer um bom levantamento, por exemplo, de biodiversidade, vamos pegar só um aspecto, de fato, a gente precisa de uma equipe muito grande, de especialistas de diferentes áreas, além das outras áreas, né, que estão em torno aí, que não estão relacionadas com levantamento de biodiversidade, mas sim com recursos hídricos, com turismo e assim por diante, né? Então, a gente precisa melhorar a sinergia e potencializar, né, o levantamento dessas evidências para melhores tomadas de decisão, pensando aí na preservação e uso sustentável da região do Rio Araguaia. O legal disso é que quando a gente está falando de sustentabilidade, não necessariamente a gente está falando somente da conservação ambiental, mas também está falando das questões humanas envolvidas, né? Você citou aí a questão do turismo, eu imagino também que o uso sustentável do solo, que a ideia, parece, do projeto é garantir que as pessoas tenham acesso ao uso da terra e da água de forma que elas possam fazer o que elas fazem hoje durante muito tempo, né? Vocês podem explicar um pouquinho essa diferença entre trabalhar a conservação do ponto de vista da sustentabilidade, levando em consideração as humanidades, o ser humano, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Bom, a ideia, até pensando numa perspectiva mundial, tanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU quanto a Convenção da Diversidade Biológica, elas vêm muito fortemente esse ano discutir exatamente essa harmonia entre o ser humano e a natureza, nesse sentido da gente preservar o que a gente tem, né, de natureza, por exemplo, na região do Rio Araguaia, mas em qualquer outra região, aliado a isso, um bom desenvolvimento também da economia local, das atividades que aquela região tem aptidão. No caso do Rio Araguaia, tem uma cultura local aqui de uso muito forte no turismo. Então, a gente chama de a praia dos goianos, né? Então, em julho, normalmente, o rio está mais baixo, as praias são formadas, então tem uma cultura muito forte de visitar o rio para turismo, mas também tem pesca esportiva, tem ecoturismo, tem muito região com grandes fazendas, tem alguma região também com hidrelétrica, e a gente precisa conhecer melhor os diferentes tipos de uso para exatamente tentar esse equilíbrio aí entre desenvolvimento, mas também vivência aí nas diferentes habilidades e aptidões das regiões ao longo do Rio, que é bastante grande, né? Por isso tão heterogêneo em termos de atividade humana, né? Quer dizer, preservar a cultura e preservar a forma que as pessoas têm para poder tirar o seu sustento também é parte desse programa, não é isso, Zé Alexandre? Aí, Rodrigo, eu acho que assim, historicamente, né, eu sempre gosto de pensar que quando a gente começa esse movimento, vamos dizer assim, de conservação e de discussão sobre os impactos humanos, perda de biodiversidade, sei lá, isso aí nos anos 70, né, 80, quando isso começa a entrar, vamos dizer assim, um pouco mais fortemente no nosso dia a dia, havia uma ideia muito de conservação ou desenvolvimento. Perfeito. Era um conflito. Você ou escolhia uma coisa ou você escolhia outra, e, logicamente, por uma série de razões, a conservação sempre perderia ou sempre perdeu nesse sentido.
E gradualmente a gente começa a ter uma mudança de concepção, de começar a pensar em conservação, por exemplo, da biodiversidade ou de recursos naturais, e desenvolvimento, ou seja, tentar colocar as duas coisas juntas para tentar trabalhar de uma forma, né, tentar achar, vamos dizer assim, uma maneira de que as duas coisas coexistam, convivam. Mas tem um terceiro momento, né, uma terceira etapa, que eu acho que é a que a gente está agora, e embora ainda tenha uma série de desafios, como a gente já falou, que é você pensar em conservação para o desenvolvimento. Quer dizer, não é só uma questão de compatibilizar as duas coisas, porque, inclusive, nessa compatibilização você também vai perder em termos de conservação. Mas, na realidade, a questão toda é a gente mostrar para a sociedade que, para você ter desenvolvimento, hoje você precisa da conservação dos recursos naturais, precisa da conservação dos serviços que os ecossistemas nos dão, quer dizer, então não é só uma questão de compatibilizar, é uma questão de que para você desenvolver, como você falou, a longo prazo, né, que as pessoas continuem, né, em longo prazo, médio, longo prazo, fazendo essas coisas, é preciso conservar. Porque se você simplesmente quiser compatibilizar, não vai dar certo, porque esses recursos vão se perder, porque a tendência é que a gente aumente muito o uso do recurso e isso destrói o sistema. Então, aí é que vem exatamente a ideia da sustentabilidade, né, e do equilíbrio entre essas duas coisas. Então, você está fazendo conservação, não só para conservar a biodiversidade, digamos, em si, mas também porque isso é o que permite que você mantenha, em longo prazo, o desenvolvimento. Essa que é a ideia, né? Eu gosto muito de pensar nessa perspectiva histórica desses três momentos, né? Perfeito. E aí a gente coloca, então, a FAPEG até numa posição de vanguarda ao abarcar um programa dessa magnitude. A expectativa de duração dele é de quanto tempo, Mariana? A expectativa de duração do programa Araguaia Vivo 2030 é de 8 anos, e a ideia é que a gente faça ciclos, né? Então, está aprovado um primeiro ciclo de 3 anos, aí a gente tem uma avaliação, né, bem detalhada aí do que a gente conseguiu avançar nesses 3 anos, para uma renovação de mais 3 anos e depois 2 anos. Essa foi o desenho, né, que foi acordado no convênio. Então a gente vai ter muita conversa pela frente ainda. Eu tenho que parabenizar aqui a FAPEG, porque uma forma muito interessante de fazer com que o uso do dinheiro público ele volte de forma direta para o Estado. Está trazendo, está mantendo pesquisadores no Estado, trazendo novas pesquisas de fora, está servindo de exemplo, está conseguindo com isso manter a vocação de um grande ativo que tem, que é o Rio Araguaia. Existe planejamento para a gente, ou alguma perspectiva de se ampliar isso para os outros estados também, Zé Alexandre, Mariana? Com certeza, eu reforço aí a FAPEG como indutora aí, né, dessa nova perspectiva de indução e uso, né, de políticas públicas voltadas para a conservação. Eu acho que essa é uma região, de fato, sensível aqui para o nosso estado, e existe, como a gente tinha falado anteriormente, uma tentativa de articulação dos outros estados que estão vinculados aí com a região do Rio Araguaia, para as FAPs, né, para as fundações de amparo à pesquisa dos outros estados também investirem nessa magnitude, né? Pensando que, de fato, é uma área que, em 3 anos, por mais que a gente tenha uma equipe grande, a gente não consegue preencher todas as lacunas que são importantes aí nas diferentes áreas. Até em termos de acesso a biomas também, né? Vocês falaram aí do Lugero, que foi uma pena ele não ter participado aqui. Então, a gente vai lançar esse episódio nosso, e eu já chamei ele, a gente vai conversar depois sobre a expedição. Vai ser a primeira expedição desse projeto, vai estar acontecendo agora em fevereiro. E logo no início da expedição, a gente espera que as pessoas já estejam assistindo para ter um gostinho do que vai ser esse momento lá. E eu estou falando isso porque eu já quero chamar vocês dois para compor um programa que a gente imagina que a gente vai conseguir fazer dentro da expedição também, de forma que as pessoas possam perguntar, elas possam se inteirar mais sobre o projeto de forma simultânea. Então já vai anotando aí, gente, separando para meados de
de fevereiro, além do carnaval, participar do 19 Gotas especial aí. Já estou Legal. deixando o convite, hein? Anota na agenda de vocês aí. E dentro dessa expedição, que vai estar usando um barco, você tem alguma novidade para a gente, Mariana? Você vai estar nela também em algum momento? Como é que vai ser? Então, existe uma equipe aí que vai fazer a primeira expedição no Rio Araguaia, vinculada ao projeto, que vai acontecer agora em fevereiro. E eu não vou participar dessa expedição, mas tem uma equipe muito boa, coordenada pelo professor Lugero, que vai conduzir as atividades. Então, existe essa equipe pelo Rio e existem outras expedições por terra. Então, o projeto, ao longo, né, de todo o projeto, a gente vai ter diferentes momentos de expedição, tanto pelo Rio quanto pela terra, para a gente tentar levantar da melhor maneira possível essas informações de biodiversidade, de meio físico, né, ao longo aí do Rio Araguaia. Vai ser muito interessante a gente poder acompanhar todo esse desenvolvimento. E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem, principalmente para quem está nos ouvindo e quiser saber, de repente, um pouco mais sobre o projeto. Eu vi que já tem uma presença nas redes sociais. Tem algum e-mail de contato para saber mais a respeito desse projeto do Araguaia Vivo? A gente recebe mensagens oficiais aí pelo e-mail coordenação@araguaiavivo.org ou atendimento@araguaiavivo.org. Então, será muito bem-vindo a dúvida, sugestão e qualquer questão relacionada ao programa Araguaia Vivo 2030 e também nas redes sociais e sites que estarão disponíveis para toda a comunidade. Eu vi que o site também está no processo, né, de sair da prancheta. O projeto ele foi assinado em julho, mas ele está na estrada para valer mesmo a partir de agora, né, com a primeira expedição. E a partir daí a gente já deve ter começar a ver alguns resultados. Vai ser sensacional. Zé Alexandre, você tem alguma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo e que de repente esbarre aí com o projeto Araguaia Vivo, ou queira? Eu acho que a gente tem uma série de oportunidades, né, tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de desenvolvimento tecnológico, inovação, extensão, né, tem uma série de ações que estão acontecendo nas várias atividades, nos vários projetos que nós estamos desenvolvendo, né, e aí basicamente nós temos os três grandes grupos, né, a parte de biodiversidade, né, que inclui restauração, inclui uma série de experimentos. A gente tem a parte física, né, de meio físico, a Mariana comentou agora, toda a parte de geoprocessamento, né, e, enfim, toda essa parte de uso do solo, exatamente para a questão da compatibilização, né, entre desenvolvimento e conservação, e toda a parte ainda humana, né, de turismo, socioeconomia, enfim. Então, tem uma série de oportunidades para os nossos alunos de graduação, pesquisadores, pessoas que estejam interessadas, né, e a gente espera que tudo isso gere um monte de resultados que vão ser usados em termos de políticas públicas, tem todas as interações com secretarias, com os órgãos do governo, com as ONGs, né, com várias ONGs, quer dizer, então tem uma série de possibilidades aí de ação integrada. Eu acho que esse é o ponto importante, essa é a mensagem final. É muito interessante quando a gente tem uma equipe grande que está toda com o mesmo olhar. E essa como eu falei antes, essa é sempre a dificuldade das coisas interdisciplinares ou transdisciplinares. Quer dizer, na realidade, cada um tem, né, na sua rotina, nas suas agendas de pesquisa ou de extensão, cada um está fazendo coisas diferentes, mas e é por isso é difícil, às vezes, a gente colocar todo mundo junto. E a partir do momento que você tem, por exemplo, um projeto grande, com um bom fomento, né, no caso, que foi encampado pela FAPEG, né, pela nossa Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de Goiás, e você tem recursos para implementar, todo mundo começa a voltar os olhos para essa mesma região, no caso, né? Então ela passa a ser um recorte geográfico que vai, vamos dizer assim, permitir essa integração entre as pesquisas. E a gente sabe que isso é sempre muito importante, é sempre muito interessante, muito mais do que cada um ficar, por mais produtivas que as pessoas sejam, por mais legais que elas sejam em termos de desenvolver, né, tanto extensão quanto pesquisa, quanto inovação, é diferente você ter um mesmo olhar para uma mesma região em relação ao que cada um está fazendo no seu dia a dia, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais legal, e aí a gente está aberto para uma série de receber as pessoas e avançar com isso. Quanto mais gente, né, olhando para isso, melhor. Rodrigo, só uma lembrança que me veio aqui. No início das negociações com a FAPEG, eu me lembro bem do então presidente Robson, da FAPEG,
fazer uma pergunta para nós que é assim: qual o Araguaia que a gente quer em 2030? E essa foi a motivação central ali para a gente desenvolver todo o programa. Então, a gente estava muito focado em pensar, né? E aí a gente acha importante convidar todo mundo para pensar junto com a gente qual é o Araguaia que a gente quer em 2030, porque isso vai decidir nossas ações, né, até 2030. Com certeza é um Araguaia que você possa ir na praia, é um Araguaia que você possa pescar o tucunaré, é um Araguaia que possa fornecer água para o plantio, ou que ele possa permitir que você tenha seu gado ali, que tenha acesso à água, e que também preserve culturalmente os povos originários, a cultura local, a cultura dos ribeirinhos. Estou curioso para ver onde vamos com esse Araguaia de 2030 e espero poder visitar esse Araguaia de 2030 também, assim, Vamos lá. com muita tranquilidade. A gente está falando de um potencial muito grande em termos de cultura, em termos de economia, mas em termos também de qualidade de vida para o brasileiro, principalmente aquele que está ali no entorno. Deu para perceber que esse projeto ele é um aliado, né? Eu estou falando projeto, gente, mas é programa, né? Porque é um conjunto de grandes projetos, como a Mariana falou. Então, assim, ele é um aliado realmente das pessoas que estão ali de uma forma muito ampla. Quero agradecer, obrigado pela participação, Mariana Teles, José Alexandre. Foi muito legal discutir sobre o Araguaia de 2030. Esperamos que ele seja um Araguaia com bastante água, bastante qualidade de vida para todos nós e que ele tenha muitas conexões para um futuro sustentável do país e do mundo. Para quem se interessou pelo nosso bate-papo, em breve a gente vai lançar também um podcast sobre a expedição. A gente vai falar só sobre a expedição. E na sequência, a gente está fazendo esses especiais sobre o Araguaia, de forma a tentar manter vocês informados sobre o que está acontecendo, mas também distribuir um pouco desse otimismo que a gente está tendo com relação às possibilidades econômicas, às possibilidades de conservação e de construção de conhecimento desse importante elemento do coração do país. Então, não perca essa oportunidade de acompanhar. Siga a gente, clica aí no sininho para ser lembrado de quando a gente vai ter as novas inserções do 19 Gotas no canal. Mais uma vez, obrigado, Mariana. Obrigado, José Alexandre. Até a próxima, pessoal.